Fala galera do canal Bombeiro Carlos, você viu em mais um vídeo para vocês. Bom dia, senhores. Hoje nós vamos falar sobre a autonomia do bombeiro civil no posto de trabalho, beleza? Pra gente falar nisso, eu vejo muitos amigos, né, me perguntando muitas coisas que aparentemente parece ser besta, né? E não é besta. Coisa simples, e não é simples, mas você precisa ter algum entendimento, né? Algum entendimento do porquê. Porque você está em risco, sua profissão está em risco, sua liberdade está em risco, pode sofrer processos. Então você tem que saber de certas coisas. Outro dia eu fiquei sabendo que um amigo meu levou gancho lá de levou quatro ganchos. Fiquei sabendo de um amigo meu, foi parar no hospital por combater um incêndio. Fiquei sabendo de outro amigo que levou um JC. Então, são coisas assim que é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você vai combater um incêndio sem equipamento, né? Tentando salvar vidas, mas aí você está colocando sua vida em risco. E às vezes não chega nem a metade do caminho, você vem desmaiar por causa da fumaça lá e vai a óbito e não ajuda ninguém. Outro é você fica tão preocupado com a pessoa, com a vítima, né? E você quer tomar os seus próprios meios para resolver a situação, e aí você esquece que você é funcionário, você depende de ordens, né? O outro, ele agindo na imperícia, né? Imperícia, ele não domina a técnica, não tem a técnica, né? Ou seja, não tem um curso, não tem um diploma para realizar certas tarefas, e ele decide tomar a sua própria atitude, e isso vai lhe causar ocorrências, consequências, e é por isso que você fica ouvindo essas coisas, né? Que um levou gancho, que um levou JC, que outro foi parar no hospital. Então, que eu vou falar aqui, que você precisa saber. Quer saber isso, muito mais? Vem comigo. Fala galera do canal, Carlos Civil, mais um vídeo para vocês, beleza? Hoje nós vamos falar um assunto aí meio polêmico, gera muita discussão e os pessoal fica muito em dúvida, né? Então nós vamos explanar algumas coisas aí, falar algumas coisas sobre isso, beleza? Deixa eu ver mais pra perto. Então o negócio é o seguinte, o tema de hoje é qual a autonomia do bombeiro civil no posto de trabalho, beleza? Então nós vamos falar sobre isso. O bombeiro civil, ele tem, são 3 autonomias, né? Ele pode, autonomia dele realizar uma atitude, beleza? O cliente ou a empresa, ela tem uma autonomia, né? Que ela age, o cliente, ele age devido ao prejuízo que levou. Por exemplo, o bombeiro ficava ostensivo, o que é ostensivo? Identificado, né? Se tem um carro ali ó, com adesivo pintado, ou um uniforme, uma roupa, ou seja, identificado, ostensivo. Então a pessoa está ali ostensiva, ela está ali identificado. Então se um bombeiro civil, que é particular, né, de uma empresa, ele fica ostensivo, né, em vias, em lugares onde as pessoas possam ter acesso a ele, então esse bombeiro ele tem que prestar o socorro segundo o Código Penal 135, que é o de omissão de socorro. Quando uma pessoa vem estar ferida, caída, precisando de ajuda, e você, capacitado, não presta socorro, você está cometendo omissão de socorro, isso é crime. E acarreta processos e até cadeia, beleza? É bom você saber disso.
E outra, quando você está agindo sobre o Código Penal 135, você não está infringindo nenhuma norma de trabalhista, nenhuma lei, beleza? Você está cumprindo o seu dever e a sua obrigação, beleza? As pessoas precisam entender isso, principalmente os empresários precisam entender isso. A segunda autonomia do bombeiro civil é agir por responsabilidade, agir dominando a técnica. O bombeiro civil, ele age quando ele tem a técnica, né? Ou seja, ele tem cursos, tem diplomas, tem certificado. Aí ele age. Ele está agindo sobre a lei, entendeu? Ele tem uma, uma responsabilidade, ele tem, por exemplo, ele tem algo que o capacita para fazer isso. Então ele tem a técnica para realizar essa tarefa. Então ele pode agir diante disso. Então ele pode agir sobre o Código Penal 135, ele pode agir sobre a técnica, né, quando ele domina a técnica. E a outra possibilidade que ele pode agir é quando ele assume a sua responsabilidade. A gente chama isso de imperícia, ou seja, a imperícia é quando você não domina a técnica, quando você quer fazer algo que você não entende, algo que não pertence à sua função, entendeu? Então isso é uma imperícia, então você está assumindo a responsabilidade. Aí o que acontece que eu falei no começo do vídeo, na abertura. Você vai ver pessoas levando gancho, pessoas levando JC, você vai ver pessoas, entendeu? Por quê? Por causa disso. Ele está agindo por responsabilidade própria. E isso ele chama para ele todos os riscos e as consequências, porque isso é uma imperícia. Então, quando você está diante de uma situação em que é uma imperícia, você não pode agir. Você não pode agir porque eu salvei a pessoa. Sim, beleza, salvou. Mas você agiu sobre imperícia. Então você vai ser punido por isso. Agora você agiu por imperícia. Você agiu por imperícia e a pessoa vem a óbito, essa responsabilidade vem sobre você também, então. Então não se trata aqui de salvar ou não salvar. Tipo assim, se eu não agir, ela vai morrer. Se eu agir, ela vai sobreviver. A situação não é essa. A situação é de você agir com imperícia ou você agir com a imperícia ou quando você age com a imperícia, você pode levar a pessoa a óbito e você pode se responsabilizar por isso, porque você está em imperícia. Ou seja, você não domina a técnica. Beleza? Deu para entender? É uma coisa bem simples aqui que todo mundo sabe, por exemplo, elevadores. Elevadores. Então, o bombeiro civil, ele atuar no elevador, por exemplo, é imperícia. Por quê? Ele não domina a técnica. Porque tem um profissional que atua nessa área. Esse profissional, por exemplo, que atua na área de manutenção de elevador, por exemplo, ele tem que fazer uma faculdade, um curso técnico, para entrar na área e depois desenvolver outros cursos. Então você vê assim, não é qualquer pessoa que mexe no elevador. É que a grande questão é o quê? O bombeiro civil, ele não pode perder o foco de sua profissão. Qual é o foco da profissão dele? É proteger a vida, o patrimônio, o meio ambiente. Então são esses três princípios, né? As pessoas, muitos bombeiros civis, alguns bisonhos, confundem o quê? Eles pensam que são bombeiro militar, por exemplo. O bombeiro civil, ele protege o patrimônio, ele não destrói o patrimônio. Por exemplo, quando está uma pessoa presa no elevador, qual é o procedimento? A pessoa ter ali no local um técnico, né? Ou então ela tem que chamar o técnico. E todas as empresas de elevadores dão prioridade para pessoas presas em elevadores. Se tem um técnico aqui mais próximo, eles vão chamar esse técnico mais próximo para ir. Beleza? Então você fica despreocupado que o mais perto vai chegar para salvar aquela pessoa. Agora o bombeiro, ele não pode agir no elevador, porque quais são os riscos? Os riscos são de mortes, perda de patrimônio. Por exemplo, quando alguém ou o proprietário
chama o bombeiro militar para agir numa situação para salvar uma pessoa, o que o bombeiro militar faz? Ele vai meter uma chave ali, ou vai meter aquela tesoura de carro lá, ou ele vai quebrar a porta, arrombar a porta. Você sabe quanto que vai sair de prejuízo isso para patrimônio? Por isso que não chama o bombeiro militar para retirar a pessoa no elevador, porque ele vai lá, destrói o patrimônio, e isso não acarreta nada para ele, porque a função dele é salvar, entendeu? Essa não é a função do bombeiro civil, nesse sentido que eu estou falando. O bombeiro civil chega lá e estourar a porta. O bombeiro civil estourar a porta, o que acontece? Ele está agindo em perícia. E a função dele é proteger o patrimônio. Quando você vai lá, um princípio de incêndio, você quebra uma porta de vidro, o que você está fazendo? Imperícia. Você está agindo como bombeiro militar, e você não é bombeiro militar. Se tem um princípio, você aciona o alarme lá, chama o bombeiro militar, e ele destrói, ele arromba uma porta, ele quebra uma porta de vidro, ele faz um buraco na parede, e isso é o serviço dele. Não acarreta nada. Entendeu? Agora, o bombeiro civil fazer isso é imperícia, não pode. Então, as pessoas precisam entender a diferença do bombeiro civil e a diferença do bombeiro militar. O bombeiro civil ele não pode destruir patrimônio, já começa por aí. Então, quando o elevador ele fica preso a nível, você com a chave, com a técnica de porta, você consegue abrir. Mas quando ele fica preso a desnível, você tem que abrir a porta, subir por cima do elevador, as técnicas lá, você abrir a porta. E se tiver muito desnível, tem que ir na casa de máquina e descer o elevador. Nessa que você desce, uma pessoa sai, você mata a pessoa. Entende como é complicado? Por isso que tem que ser um técnico. Quando está fechado, o elevador fechado, ele não abre a porta, ele desce, ele coloca no nível e faz isso. Então, assim, eu controlo o elevador por cima do elevador mesmo. São técnicas que eles levou anos para aprender. Então, você não vai aprender num cursinho de meia hora, como você vê no shopping, por exemplo. Shopping, eles dão treinamento para o bombeiro civil ali, para fazer resgate, mexer até na casa de máquina. Até um dia que uma pessoa vinha a óbito, até um dia com um elevador desse disparar e matar 15, 20 pessoas, como é que faz? Quem é o responsável? Então, assim, precisa entender isso. Precisa entender. Você tem que agir não com imperícia, mas você tem que agir com Código Penal 135 e você tem que agir com técnica, com as suas técnicas ali. Por exemplo, se eu tenho uma parada, o bombeiro civil vai agir com a técnica, protocolos, todos os protocolos. E ali ele vai estar respaldado pela lei, beleza? Quando você, por exemplo, lá, pegou incêndio, princípio de incêndio, virou um incêndio, em 5 minutos virou um incêndio. Aí tem pessoas lá dentro, e você não tem uma fumaça muito forte, a fumaça dominou tudo. E o bombeiro civil lá ele tem a capa de aproximação, não tem uma PA respiratória. Então, esse bombeiro civil, devido à negligência do gerente, da administração ou do dono do local lá, ele não vai poder salvar essas vidas. Então, resumindo, ele colocou esse profissional ali para receber o seguro, como o prefeito fez lá na luz. Ele colocou o profissional ali, certo? Mas não deu equipamento. Então, se as pessoas ficavam presas ali e morressem, ele ia receber o seguro. Isso para ele importa, entendeu? Porque ele vai receber o seguro. Tinha um bombeiro. O seguro pede bombeiro, tinha um bombeiro, entendeu? Mas não basta ter só bombeiro, se não ter equipamento. E se não tem equipamento, o bombeiro não pode agir. Ou então, se agir, vai morrer. Então, o rapaz morreu na luz, o bombeiro morreu na luz, né? Ele morreu na luz. E alguém falou dele? A família foi indenizada? Ninguém sabe até agora o que aconteceu. Entende? Então, assim, precisa ter coerência. A pessoa coloca você fazendo uma ronda, saindo na rua, numa praça, e ali passa pessoas. Se pessoas passou mal, você está ali ostensivo, uniformizado, o que você tem que fazer? Prestar socorro. Coloca você de frente com a rua e fala assim, ó, você não pode prestar socorro. Aí eu indaguei, por que não pode? Eu estou de frente para a rua. Ah, porque a gente prestou socorro, a pessoa processou. Eu falei, e o que tem? A gente ia ver com isso. A gente tem um Código Penal 135, e você está de frente para a rua. Aliás, está na rua praticamente. E a pessoa passou mal, você tem que prestar atendimento, senão você cai na omissão.
Quem vai ser penalizado? A empresa vai ser penalizada? Não, você vai ser penalizado. Então, eles dizem para você o que? Assim, que você vai ser penalizado e tudo bem, pode, e tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. Tá tudo certo. Você tem que agir conforme o protocolo, você tem que agir conforme o Código Penal. Beleza? Você fazendo isso, você está agindo sobre a lei. Você não vai sofrer consequência nenhuma. Não vão te mandar embora, não vão te dar JC, não pode te dar gancho, entendeu? O Ministério do Trabalho não permite. Desde que você age sobre essas duas autonomias. Você tem duas autonomias. Código 135 e responsabilidade técnica. Beleza? Então, presta atenção nisso. E você não vai ficar levando gancho, levando JC, entendeu? Sendo mandado embora da empresa. Beleza? Deu para entender? Posso ter te ajudado aí. Deus te abençoe. Teve um amigo meu, a ordem não era para ele abrir elevador, porque ele não é técnico, né? É uma imperícia. E ele foi lá e abriu, tirou a pessoa. Ah, mas estava acabando o medicamento da pessoa. Eu falei, estava acabando o medicamento da pessoa? JC. A pessoa passou mal e o bombeiro prestou atendimento. Falou, ó, tem que levar para o hospital. Qual é a função? Monitorar batimentos, monitorar a respiração, monitorar a oxigenação, monitoração PA, monitorar a temperatura. Então você tem assim uma gama grande de monitorar essa pessoa, até chegar o resgate, o SAMU. Não, pegou a pessoa e levou para o hospital. Mas quem autorizou? Quem liberou? Gancho. Então tá tendo princípios, tem a porta de vidro lá. Você não tem a chave, você vai quebrar? Não. Não, você protege o patrimônio. Liga, informa. Tem o princípio de incêndio, assim, 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 tal. Preciso atuar, como é que eu faço? Entendeu? A negligência é quando você atua sem uma preparação. Então é negligência. Então você está sendo negligente. Ai, bombeiro, como é complicado essas coisas? É complicado. Trabalhava em 2 prédios, né? A gente atuava nos 2 prédios, mas um ficava no outro. E a ronda era fora, então foi fazer a ronda fora. A moça passou mal, desmaiou lá. Aí a moça falou, bombeiro, vem atuar aqui, senão eu vou te denunciar. O que eu tenho que fazer? Tem que atuar. Estou ostensivo, estou de frente com a ocorrência, tem que atuar. Tá errado? Não. Estou conforme o protocolo. Se não quisesse que eu atuasse ali fora, minha ronda seria interna, não sair lá de fora. Então eu não ia ver a cena. Entendeu? Então, você tem que saber isso, é importante você saber isso. Por exemplo, quando você vai numa área técnica que não é sua, cuidado. Cuidado, você está fazendo imperícia. Por que você entrou aqui dentro? Você tem um curso? Tem um uniforme? Cuidado, cuidado, muito cuidado com essas coisinhas, beleza? Bombeiro militar, ele informa que o bombeiro civil não pode atuar quando não tem equipamento. Bombeiro militar, aliás, né? O bombeiro militar também, ele faz a VCB, ele tem que verificar isso também, porque isso a gente não está falando só do patrimônio, está falando de vidas. Porque quando um lugar não tem PA e o bombeiro militar aprova isso, ele está permitindo que vidas que ficam presas morrem. Simplesmente isso. Então na VCB, confira o equipamento do bombeiro civil, confira se está correto. Se não está correto, peça. Você, bombeiro civil, também peça, explica a situação. Às vezes a pessoa leiga não entende muito de segurança. E o leiga que eu falo não é de qualquer pessoa. Estou falando, pode ser até um engenheiro, um técnico de segurança, entendeu? Às vezes um engenheiro faz o curso de técnico de segurança, de bombeiro, para inteirar. E não é feio isso, muito pelo contrário. E assim, os grandes engenheiros que trabalham nessas multinacionais, eles fazem curso de bombeiro e técnico de segurança, por quê? Para entender realmente como é que funciona a segurança. Beleza? Posso te ajudar aí? Deus te abençoe.